meus amores, tudo bem com vocês? Estão descansados, preparados para mais um dia de aula? Hoje é sexta-feira, tá chegando o sábado do Senhor, está chegando o final de semana para a gente descansar, né? E para pegar, assim, bastante energia para ficar preparado para a próxima semana, certo? Vamos lá? Nós vamos fazer uma oração antes de nós começarmos, tá bom? Fechem os olhinhos aí. Querido Deus maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo seu amor incondicional, obrigada pelo seu cuidado de sempre e obrigada porque o Senhor nunca nos abandona. Por favor, seja conosco durante essa aula, que possa ser muito produtiva, que esses alunos possam aprender muito. Esteja com as pessoas que nós amamos também, cuide da nossa saúde, por favor, em nome por amor de Jesus. Amém. Muito bem, meus amores, olha só. Nós vamos para a nossa aula de ciências, então já abram aí a apostila na página 162. Já abriram? Vamos lá com a Pro? Muito bem. Na página 162, a Pro deixou para vocês aí a tarefinha, o investigue, certo? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre, tá? Além das transformações físicas, que outras mudanças acontecem no corpo humano durante a puberdade? O que acontece durante a puberdade também, né, além dessas diferenças físicas, no corpo humano? Vocês conseguiram pesquisar alguma coisa, conversaram com o papai e com a mamãe? O que acontece? Isso mesmo. Ocorre também as mudanças mentais, é uma fase diferente que está acontecendo. As mudanças no corpo faz com que a mente também mude, porque está tudo interligado, mente e corpo, tá bom? Então a mente começa a mudar, o psicológico, o comportamento começa a mudar, alguns comportamentos começam a surgir nessa fase, tá bom? A sua identidade vai sendo formada para quando chegar a vida adulta você já, né, tem isso formado, apesar que desde criança nós estamos formando o caráter, né, mas a sua identidade, aquilo que você vai sendo mais formado, certo? Juntando com os ensinamentos que os seus pais deram para você, você vai formando a sua identidade, tá bom? Baseado nisso que já foi ensinado para você. E começa a surgir ali a atração sexual. O que é isso? Você começa a se atrair, o menino começa a se atrair pela menina, a menina pelo menino, certo? Então assim, tem essa atração, opa, achei bonita, achei bonito, tem essas questões aí, tá bom? Então, tudo isso acontece na puberdade, por isso que é uma época de muita informação, muita coisa, o corpo fica até meio confuso, porque vocês estão recebendo muitas informações de tudo quanto é lado, o corpo está dando hormônio, a mente começa a mudar, vocês começam a sentir coisas diferentes, então por isso esse é um período muito importante para que vocês tentem manter o controle, sabe? Orem bastante, peça para Deus a sabedoria para vocês fazerem as melhores escolhas. Escutem o papai e a mamãe, eles têm experiência, eles amam vocês e querem o melhor para vocês, tá bom? Então assim, escutem as pessoas mais velhas, né? Eles têm ali mais conhecimento e eles sabem, eles já passaram por isso. Então não é melhor você ouvir um conselho de alguém que já passou por algo e você não ter que passar e sofrer para aprender? Se a pessoa já passou e já sofreu e você pode aprender com o sofrimento da outra pessoa que infelizmente já passou por isso, é melhor do que você ter que sofrer, certo? Para sentir. Então ouça as pessoas que já passaram por essa fase e tenha essa fase de uma forma mais tranquila, tá bom? Se você ouvir o papai e a mamãe, os seus responsáveis, vovó, vovô, tio, titia, pessoas que amam vocês, tá bom? Pessoas de confiança, tá? Muito bem. Vamos lá, continuar? Sistema genital, vamos lá. Você já conhece vários sistemas que formam o corpo humano: digestório, respiratório, cardiovascular, entre outros. Esses sistemas são exatamente iguais. Então, olha só, eles são iguais nos homens e eles são iguais nas mulheres, tá bom? Então, o sistema digestório ali e o sistema respiratório, cardiovascular, eles são iguais, tanto nos homens quanto nas mulheres, tá bom? O sistema digestório de ambos os sexos, por exemplo, é composto dos seguintes órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. E é igual tanto na mulher quanto no homem, tá bom?
No caso do sistema genital, que é responsável pela reprodução humana, isso não acontece. Os órgãos que o compõem são distintos no sexo masculino e no feminino. Então, o sistema genital, diferente dos outros sistemas que nós já estudamos, ele é diferente, tá bom? Então, no sexo feminino tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, aquilo que é só do sexo feminino, e no masculino também tem aquilo que é só do sexo masculino, tá bom? Só tem ali no menino, tá? Então acompanhe com a Pro, página 163. Olhinhos grudados na apostila, acompanhando tudo que a Pro tá falando, tá bom? Esse é o momento que vocês precisam ter muita atenção. E lembrando que vocês vão ter o bate-papo. Os meninos vão ter um bate-papo com o médico e as meninas também vão ter um bate-papo com a médica, tá bom? Vocês vão conversar sobre essas mudanças. Vai ser super interessante, vocês não podem perder, tá bom? E vocês vão poder tirar essas dúvidas. Os meninos vão fazer essa aula, né, na quinta-feira. Quando vocês forem assistir essa aula, vocês já vão ter feito. E as meninas vão fazer na próxima semana, tá bom? Então, participem e tirem todas as dúvidas de vocês. Mas vamos ver aqui algumas coisas que a apostila vem trazendo. Isso significa que vocês já têm maturidade para ouvir sobre isso, certo? Já estão prontos. E nós vamos aprender um pouquinho mais, porque é muito importante nós conhecermos o nosso corpo, para identificarmos quando acontece alguma coisa que não está muito certo, para a gente saber, né, o que tem dentro da gente, tá bom? É super importante. Vamos lá. Página 163. Órgãos reprodutores masculinos. Tanto os homens quanto as mulheres apresentam órgãos reprodutores externos, que são aqueles que ficam para fora, e os internos, que são os que ficam para o lado de dentro. Os órgãos reprodutores externos masculinos são o pênis e a bolsa escrotal, quer dizer que é o que fica para fora, certo? Os internos são os testículos, os ductos deferentes, a vesícula seminal e a uretra. O pênis e a uretra compõem ao mesmo tempo os sistemas reprodutor e urinário. Olha só, esses órgãos podem conduzir tanto os espermatozoides, que é para a função reprodutora, quanto a urina, que é a função urinária do sistema urinário, que nós vimos, né, algumas aulas aí passadas, para o exterior do corpo masculino. Então, olha aí, pessoal, nós temos uma imagem, tá bom? Que vem mostrando cada uma dessas partes que nós falamos, dos órgãos que são internos e dos órgãos que são externos, tá? Então, olha lá, nós temos a vesícula seminal, estão olhando, a Pro vai falando, e vocês estão olhando aí na apostila, tá bom? Então, olha só a figura aí, ó. Essa é a vesícula seminal, pequena bolsa em que os espermatozoides ficam armazenados. Então, é aí que o espermatozoide no homem fica armazenado. Nós temos os ductos deferentes, que são os canais que levam esses espermatozoides dos testículos à vesícula seminal, tá bom? Então, olha lá, continuando então. Nós temos ali a bolsa escrotal. O que é essa bolsa escrotal? Ela é composta de pele, auxilia na proteção dos testículos que estão dentro dela, tá bom? Que são os testículos ali, olha só, que as glândulas que nós aprendemos. Lembra? Nós aprendemos já sobre isso. As glândulas que produzem os hormônios masculinos e as células reprodutoras masculinas, que são os espermatozoides. Então, os testículos, eles produzem os hormônios ali que são responsáveis pelas mudanças nas características físicas ali dos meninos, que nós já estudamos isso no capítulo sobre o sistema de controle. Lembra? Nós estudamos sobre as glândulas, os hormônios e tudo mais, e nós falamos sobre as glândulas sexuais, que no caso são os testículos que produzem esses hormônios. E além disso também produz os espermatozoides, que são as células reprodutoras. Então, olha só, os testículos produzem essas células, né, os espermatozoides, as células reprodutoras, e aí no ducto deferente é que essas células vão passar para chegar na vesícula seminal, que é onde fica armazenado, tá bom? Então, só para vocês entenderem o caminho aí. Muito bem, nós temos ali a uretra, nós já aprendemos sobre a uretra, certo? No sistema urinário. É o canal por onde os espermatozoides passam antes de serem expelidos do corpo do homem. Então, antes de ele sair do corpo do homem, ele passa pela uretra, tá bom?
E olha lá, nós vamos falar agora sobre o pênis. É o órgão de contato na relação sexual. Contém em seu interior um canal denominado uretra, tá bom? Então, por dentro do pênis passa a uretra e nós aprendemos que é por isso que a uretra masculina é maior do que a feminina, certo? Então, passa por dentro do pênis e é onde passa também os espermatozoides, tá bom? E a urina também, no caso do sistema urinário, tá? Então, nós aprendemos aí um pouquinho sobre os órgãos reprodutores masculinos. É importante vocês conhecerem, tá bom? Isso faz parte do corpo humano, algo que Deus criou perfeito, certo? Muito bem. Órgãos reprodutores femininos agora, vamos lá? Nas mulheres, o conjunto de órgãos reprodutores externos é chamado de pudendo feminino. Os órgãos internos são a vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários. Olha só. O hormônio sexual masculino produzido pelos testículos é a testosterona e os hormônios sexuais femininos produzidos pelos ovários são o estrógeno e a progesterona. Nós já aprendemos isso, certo? Então, olha só, nós temos ali os hormônios sexuais que são produzidos nas glândulas sexuais, né, que nós já vimos, que é nos homens os testículos que produzem a testosterona e nas mulheres que é o que? O estrógeno e a progesterona que são produzidos nos ovários, certo? Certo? Então vamos lá. Atenção aí. Nas mulheres nós temos ali, olha só, os ovários são as glândulas, né, que produzem os hormônios femininos e as células reprodutoras femininas, que são os óvulos. Então, dentro dos ovários são produzidos os hormônios femininos que causam as mudanças nas mulheres, lembra? Transformando elas de meninas para mulher. E também as células reprodutoras, certo? Que são os óvulos, são produzidos aí nos ovários, tá? Nós temos as tubas uterinas, que são os canais que ligam os ovários até o útero. São também chamadas de ovidutos, que é por onde passam os óvulos, tá bom? Útero é um órgão oco e musculoso. Dentro dele é que o bebê se desenvolve, tá bom? Olha que legal. E nós temos ali também a vagina, que é o órgão de contato na relação sexual. Canal que liga o exterior do corpo até o útero, tá bom? E o pudendo feminino, que é a parte externa do sistema genital feminino, tá bom? Então, olha só, meus amores. Vocês perceberam que nós temos algumas semelhanças de funções. Então, no sistema reprodutor masculino, as funções também ocorrem como ocorrem no sistema reprodutor feminino, porém os órgãos são diferentes e são feitos para se encaixar um no outro. Então, o que as células reprodutoras, os espermatozoides que são produzidos no masculino, são para se conectar ali, para dar certo com o óvulo, que são as células reprodutoras produzidas ali nos ovários. Então, tudo que é feito, os órgãos de contato, tudo que é feito ali no sistema reprodutor masculino é feito para se encaixar certinho nas funções e tudo mais para acontecer a criação de uma outra vida, certo? É tudo feito para se encaixar o masculino no feminino, tá bom? Pessoal, isso tudo foi Deus que fez, Ele que criou, pensando na reprodução da raça humana, tá bom? A criação de uma vida, olha que coisa importante. Você só está aí e a Pro só está aqui por conta disso que Deus fez, né? A reprodução humana, tá bom? Página 164. Assinale M nos órgãos genitais masculinos e F nos femininos. Bolsa escrotal. Isso é masculina, lembra que é lá que fica os testículos, que essa bolsa escrotal, que é essa pele que protege os testículos? Ductos deferentes, isso mesmo, é o masculino, é o canal, lembra que vai ali dos testículos levando os espermatozoides para a vesícula seminal, que é onde elas ficam, certo? Então é masculino. Vagina, isso, feminino, tá bom? Testículos, masculino, que é onde fica o quê? Os hormônios são produzidos ali, certo? Para os meninos, e também os espermatozoides são produzidos ali, que são as células reprodutoras. Tubas uterinas,
Isso é feminino. Lembra que as tubas uterinas também podem ser chamadas de ovidutos, é por onde passa os óvulos que vão ali do ovário para o útero? Lembra? Isso mesmo. Nós temos ali o útero, é o que? Feminino, esse órgão musculoso onde dentro fica o que? O bebê se desenvolve lá dentro. Vesícula seminal, isso, masculino, que é onde fica o que? Fica armazenados os espermatozoides que foram produzidos, nessas células reprodutoras que foram produzidas dentro dos testículos, né? Que passa pelo ducto deferente e fica ali guardado na vesícula seminal. E o pênis? Isso é o órgão reprodutor masculino, externo, né? Muito bem. Fecundação e gravidez. Quando o espermatozoide penetra um óvulo, que é ali o espermatozoide, a célula reprodutora masculina, quando ele penetra no óvulo, que é a célula reprodutora feminina, dizemos que houve o que? A fecundação, tá bom? A cada 28 dias, em média, um óvulo fica pronto no corpo da mulher e é liberado nas tubas uterinas. A fecundação acontece a partir da relação sexual, né? Dentro ali do casamento. Esse é um momento muito íntimo entre um casal e deve ocorrer dentro do compromisso do casamento, tá? Durante o sexo, o homem utiliza o pênis para depositar os espermatozoides no interior da vagina da mulher. Então, esses órgãos reprodutores de contato, eles entram em contato e aí as células reprodutoras masculinas, que são os espermatozoides, são depositadas dentro, né, no interior ali da mulher, para que quando esses espermatozoides passarem ali por dentro do corpo da mulher no sistema reprodutor, ele chegue até os óvulos e façam essa fecundação, que é o encontro dos espermatozoides, que são as células reprodutoras masculinas, com os óvulos, que são as células reprodutoras femininas. Esse encontro faz com que a fecundação aconteça. Os espermatozoides são células capazes de nadar para encontrar o óvulo ainda nas tubas uterinas. Lembra que as tubas uterinas também são conhecidas como ovidutos? Que os óvulos passam ali indo para o útero, do ovário indo para o útero. Então os espermatozoides encontram os óvulos nesse caminho, tá bom? Quando ele está indo para o útero. Milhões de espermatozoides tentam penetrá-lo, muitos, milhões. Quando um deles consegue, ocorre a fecundação. O óvulo fecundado, chamado também de zigoto, dirige-se ao útero, onde vai se desenvolver. A mulher está grávida nesse momento, tá bom? Da fecundação. Então, olha lá, vamos conhecer ali, olha. Temos a tuba uterina, que nós já falamos. Nós temos, tá vendo os espermatozoides caminhando aí? E ele vai encontrar o quê? O óvulo que está saindo ali dos ovários, certo? Então, quando a mulher está nesse período de ovulação, quer dizer que ela está pronta para ter o bebê, tá bom? Então, se acontecer a relação sexual, ela pode ficar grávida. E aí, esse encontro dos espermatozoides com o óvulo é que acontece a fecundação. Quando um apenas consegue penetrar o óvulo, acontece a fecundação. E aí esse óvulo, ele é levado, esse óvulo já fecundado, que é o zigoto, ele é levado para o útero e fica lá dentro, tá bom? Então virou só, caminho percorrido pelos espermatozoides até a fecundação do óvulo. Então ele passa ali, né? Pela vagina da mulher, entra ali e vai até as tubas uterinas onde estão os óvulos para poder fazer a fecundação e depois ele é direcionado para o útero, tá bom? O zigoto, que é o óvulo já fecundado. Nos primeiros 2 meses da gestação, o bebê ainda não apresenta a forma humana definida, então não tem cabeça, não tem braços e nem pernas. Ao longo desse período, ele é denominado embrião. A partir da 9ª semana de gestação, o bebê assume o aspecto humano e o esqueleto começa a se formar. Nessa fase, ele recebe o nome de feto. Muito bem. Pessoal, nós vamos finalizar aqui, tá bom? E na próxima aula, nós vamos continuar com o assunto. Então, segurem aí um pouquinho. Tá? Na próxima semana nós temos algumas aulas de ciências e nós vamos finalizar esse conteúdo super interessante e super importante para vocês conhecerem o corpo humano, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima aula.